Tá bom. Pronto. Boa tarde a todos. Eu sou Igor, sou médico residente do segundo ano do Hospital do Servidor Público Municipal e vamos falar sobre o ponto 14 do cronograma da SBA, que trata da farmacologia dos anestésicos locais. Esse é o ponto 14 e seus subitens. A gente vai passar por todos eles, não esgotando o tema, mas dando uma pincelada em cada um. E aí o conceito de anestésicos locais é uma classe de fármacos que são classificados como base fracas, que na concentração adequada, eles vão inibir de modo transitório e irreversível a condução do impulso nervoso, seja autonômico, sensorial ou motor. Todos são derivados da cocaína. A cocaína é a molécula base. A gente pode ver na figura que é um aminoéster, mas a gente vai ter o slide da classificação. Só um contexto histórico, já se trata do uso da cocaína pelos povos andinos, há séculos atrás, talvez até na época de Cristo, que eles mastigavam a folha de coca e sentia paralisia, sentia anestesia da orofaringe toda. E aí, no século XIX, por volta de 1880, o oftalmologista austríaco Karl Koller fez o primeiro uso da cocaína em uma tentativa de anestesia oftalmológica, e Beer, do bloqueio de Beer, fez o primeiro uso na anestesia do bloqueio de neroeixo subaracnoide. Por volta de 1900, na década de 40, surgiu a lidocaína, com menos efeitos adversos e menos potencial alergênico que os outros que usavam. Na década de 90 surgiu a ropivacaína e a levobupivacaína, que é o enantiômero levógero da bupivacaína, por volta de 2000, já no século XXI, ela é bem recente. Quanto à estrutura química e classificação, eles são divididos em aminoésteres e aminoamidas, predominantemente, mas tem outras classificações. E aí nós temos três partes de um anestésico local. Temos a parte de amina, seja ela terciária ou quaternária, que vai ser definida de acordo com o próton, se ela recebe o próton ou doa o próton. Há uma cadeia intermediária, que é basicamente apolar, garantindo a lipossolubilidade dela, e a terminação hidrofóbica, que aí vai ser, dependendo do radical, se ele é um éster ou um amida lá da química básica, que vai definir também o tamanho dessa cadeia, a quantidade de carbonos, vai definir a potência do anestésico, ele vai garantir mais lipossolubilidade, ou seja, a potência do anestésico vai estar muito relacionada com a lipossolubilidade que ele possui. Eu falei isso, é uma amina, que ela está apta a receber próton, e é uma base fraca, com pKs um pouco mais elevados que o pH fisiológico, eu vou falar sobre isso, que ela, por conseguir receber próton, garante hidrossolubilidade à molécula. Aqui é uma equação da química básica, da equação de Henderson, que simplificada, ela é uma escala logarítmica, mas eu resumi aqui para mostrar que tem relação entre a forma ionizada com a forma não ionizada, o pH e o pKa. Se a gente observar a equação, do lado esquerdo, o resultado dessa equação, dessa subtração do pKa pelo pH, vai ser inversamente proporcional à forma não ionizada e diretamente proporcional à forma ionizada. Por que nós temos que saber isso? A forma ionizada, se ela tiver predominante, ela é mais hidrossolúvel e menos lipossolúvel. E a forma não ionizada é menos hidrossolúvel e mais lipossolúvel. Ou seja, se ela tiver na forma lipofílica, ela vai conseguir adentrar a membrana mais fácil. Se ela tiver na forma hidrossolúvel, que é menos lipofílica, ela vai demorar mais a conseguir fazer a reação que lhe cabe. O conceito de pKa, para quem não lembra, é o pH, só que um número que vai definir o quão está ionizada a molécula, se ela vai ter facilidade para ionizar ou não. Mas o número pKa é definido para dizer quando elas estão em equilíbrio. No pH fisiológico, quando se atinge esse equilíbrio da forma ionizada com a forma não ionizada. Aqui nós temos uma tabela das propriedades físico-químicas, que são basicamente a lipossolubilidade, o pKa, a porcentagem que ela se ioniza no pH fisiológico,
e quanto elas são ligadas à proteína. Observando a molécula da ropivacaína e da bupivacaína, você nota que são praticamente as mesmas, só diferem quanto a um radical que é conjugado na sua molécula. Na bup, é o radical butil, que lá da química básica a gente lembra que são 4 carbonos, e da ropivacaína é o radical propil, 3 carbonos. Só essa diferença já garante ali possibilidade de quase 5 vezes mais da bupivacaína. Elas têm pKa próximos, em pH fisiológico, e o pKa da lidocaína é um pouco menor. Então, se a gente voltar na equação lá, a gente vai ver que predomina mais a forma ionizada na lidocaína, por isso que ela consegue atingir mais rápido o seu efeito. E a BUP, ela demora um pouco mais a começar a fazer efeito. Quanto à estereoisomeria, a maioria das substâncias de anestésicos locais são de mistura racêmica, mas no final do século XX começaram a fazer os isômeros, que aí a levobup e a ropivacaína, que são isômeros só levógeno, garantindo menor toxicidade e cardiotoxicidade dos anestésicos locais, né? Quanto à potência e duração, com esse trio de lidocaína, bupivacaína e ropivacaína, nós conseguimos atingir os mais diversos objetivos. Eu coloquei na tabela, tem vários exemplos. O aminoéster é muito usado na oftalmologia, principalmente a tetracaína, como colírio tópico, né? Mas eles são, não tem tanto relato na literatura, mas o que chama atenção no aminoéster é que eles produzem o PABA, que é ácido para-aminobenzoico, que pode causar reação alérgica, mas isso é muito pouco relatado. Os anestésicos que são isômeros, principalmente os aminoamidos, como a levobup e ROP, têm menos efeitos tóxicos, né? Qual é o mecanismo de ação realmente do anestésico local? Ele se liga no sítio intracelular do canal sódio-voltagem dependente, mas há relatos na literatura de que eles agem também em outros receptores, como os canais de cálcio e potássio dependendo de voltagem, os que são regulados por proteína G, e até os nicotínicos de acetilcolina, fora o NMDA que foi descoberto recentemente. E quando são incorporados a membrana celular pela parte lipossolúvel, eles impedem que o potencial não seja atingido, o potencial limiar. A gente vai ver mais para frente o gráfico. Então, ele vai impedir a propagação do impulso nervoso. Se o potencial limiar não é atingido, o potencial de ação não vai ser propagado, dessa forma, garantindo o bloqueio pelo anestésico local. Quais são as sequências desse evento do bloqueio? O anestésico, quando infundido, ele vai ter a sua difusão da forma básica, que é a lipossolúvel, através da bainha da fibra nervosa. Depois, quando ele adentra, há um reequilíbrio entre a forma básica e a catiônica, que é a hidrossolúvel, mas aí vai ter esse intercâmbio do próton no axoplasma, e a penetração do cátion e ligação ao sítio do receptor do canal de sódio, bloqueando dessa forma o canal sódio-voltagem dependente. Quais são as etapas, as estações da dor, dos mecanismos de dor, né? São a transdução, que desde os nossos receptores periféricos até a percepção tálamo-cortical, no córtex cerebral, né? E a gente vai ver que os anestésicos locais atuam em pelo menos 3 delas, né? São principalmente a lidocaína, né? Na dose adequada, ela vai conseguir participar do bloqueio da analgesia multimodal, né? Quanto à anatomofisiologia da fibra nervosa, nós temos 2 exemplos de uma fibra nervosa mielinizada e uma amielinizada. Na mielinizada, nós temos os nódulos de Ranvier, que eles vão conseguir garantir um impulso saltatório. Eles vão concentrar canais de sódio voltagem dependentes. Quando ela é amielinizada, não tem a mielina, o impulso se dá de forma uniforme, não saltatória. Quando a fibra é mielinizada, o impulso ocorre bem mais rápido. E aí as camadas de proteção que envolve a fibra nervosa. O endoneuro, que tem a fibra nervosa propriamente dita, as células da glia, fibroblasto, capilar, células de Schwann, que garantem proteção, oxigenação, nutrição do neurônio, que aí é o que envolve o axônio, o corpo celular e os dendritos. Aí a membrana protetora mais intermediária é o perineuro, que protege os fascículos nervosos,
e que é protegida também pelo epineuro, onde a gente vai ter os vasos que nutrem o neurônio propriamente dito e o nervo. Só uma curiosidade, a ultrassom, por conta dessas camadas de proteção, são de tecido conjuntivo, quanto mais proximal tiver o nervo, mais endoneuro ele tem. Então, a gente vai ter um padrão hipoecogênico. Quanto mais distal, a presença de epineuro, mais trabéculas, então vamos ter um padrão hiperecoico. Aqui é o mecanismo de ação propriamente dito, mas em nível bioquímico. O canal de sódio, ele consiste em duas subunidades, alfa e beta, e a beta é subdividida em 1 e 2. Mas tem alguns relatos na literatura também que encontraram subunidades menos importantes nessa questão para C e D. Alfa, beta, eu não lembro agora do alfabeto do grego, mas tem mais duas subunidades que são menos importantes. A alfa tem 4 domínios, de 1 a 4, e 6 segmentos, S1 a S6. E o anestésico local vai interagir mais substancialmente com o segmento S6 do domínio 4, dessa subunidade alfa. E os aminoácidos desenvolvidos são resquícios de tirosina e fenilalanina nesse segmento. E aqui também tem relatos na literatura que encontram algumas mutações para a resistência dos anestésicos locais, que aí o canal de sódio voltagem dependente não vai conseguir tanto bloqueio de forma propriamente dita. Aqui é para ilustrar a fibra nervosa, o padrão extracelular é positivo, com a predominância do sódio, e o padrão intracelular é menos positivo, chega a ser considerado negativo. Mas aí com o intercâmbio do impulso nervoso e do axônio, da bomba de sódio-potássio, vai haver uma despolarização disso, garantindo que o interior da fibra fique positivo com a entrada de sódio e a fibra externamente fica negativa. Isso garante a condução do impulso nervoso. Aqui é um esquema para ilustrar quando o canal está fechado, na fase de repouso, o limiar está em torno de menos 70 milivolts. Quando há uma estimulação da fibra nervosa, o canal de sódio voltagem dependente abre, ela aumenta o potencial, porque vai deixar a membrana mais positiva internamente, e depois ocorre esse influxo de sódio e de potássio, vai estimular o canal a fechar, o canal externo, e aí a célula vai ficar despolarizada em torno de mais 20 milivolts. Na etapa 4, a gente vê que o potássio vai sair da membrana e vai diminuir a sua concentração, garantindo esse gradiente elétrico para o potencial ir diminuindo. E aí depois a fibra vai conseguir ser repolarizada através da bomba de sódio voltagem, para restaurar o seu potencial limiar, que é menos 70 milivolts. Quanto à anatomia da fibra nervosa, a gente pode dividir ela em 3 tipos, A, B e C. E a A, que é mielinizada, ela é subdividida em alfa, beta, gama e delta. Elas são caracterizadas quanto ao diâmetro, a velocidade de condução e as funções, os territórios que ela pode bloquear. Observar que a fibra C não é mielinizada e ela é fina, então, geralmente, ela vai ser bloqueada mais rápido, que é a questão da temperatura. Aqui, ilustrando, nessa tabela, a gente acrescentou a susceptibilidade ao bloqueio pelo anestésico local, que você pode ver que quando é maior a fibra e pela presença da mielina, ela é mais susceptível ao bloqueio. A fibra C, B, delta e gama, elas são bloqueadas mais rápido, porque elas têm susceptibilidade ao bloqueio. A C é fina e sem mielina, e a B, delta e gama são finas com mielina. Então, a última que vai desaparecer são a beta e alfa, por conta que a motricidade é a última a ser assumido o bloqueio, a ser efetivado, porque ela é considerada uma fibra grossa e com mielina. Aqui a ordem do bloqueio, a dor, temperatura, o toque fino, a propriocepção e, por último, a motricidade. Quando um bloqueio nervoso diferencial, é essa questão da concentração efetiva mínima do anestésico local, que às vezes consegue até garantir a motricidade preservada.
seja até no bloqueio da raquianestesia ou da perianestesia. As características que vão definir isso são do anestésico local, quanto a da fibra nervosa, quanto à sua espessura e se ela tem mielina ou não, como eu falei na tabela anterior. E a questão do pH, tanto do anestésico como do pK e do pH fisiológico. Por exemplo, se o indivíduo tiver em acidose metabólica, é um bloqueio mais difícil. E a frequência de estimulação mede o bloqueio frequência estimulatória dependente, que aí vai ter a relação com a quantidade de anestésico usada, a sua diluição e a quantidade de vezes que ele é injetado. Quanto mais vezes a fibra é estimulada, mais ela é bloqueada, porque ela acaba ganhando na velocidade de bloqueio dos canais só de voltagem dependente para ele atingir a repolarização. O anestésico local vai garantir essa velocidade maior. Quanto à farmacocinética dos anestésicos, os lipossolúveis são melhores absorvidos. Em baixas doses, ele tem um potencial vasoconstrictor, mas a dose padrão que a gente atua, geralmente, eles são vasodilatadores. Por isso que, geralmente, quando eu acrescento adrenalina, para diminuir e equilibrar esse potencial vasodilatador. Quanto aos sítios de injeção, existe uma variação do anestésico local. Nessa ordem, o bloqueio intercostal ele consegue captar mais anestésico local e, dessa forma, o tecido subcutâneo vai ser o que menos capta anestésico local. E isso você tem que pensar na hora de fazer o bloqueio para ver a quantidade de anestésico que você vai usar, o volume e a concentração. Para essa absorção, vai depender da dose, né? Vai depender do local a ser injetado, das características físico-químicas do anestésico e se você vai fazer algum aditivo de substância, seja adrenalina, seja bicarbonato. Os vasoconstrictores, como eu falei, vai reduzir o pico plasmático do anestésico local, principalmente na lidocaína, que ela é considerada um anestésico local de média duração. Ela não vai ser tão atuante quanto em relação à adição da bupivacaína e a ropivacaína. E a distribuição do anestésico local é dita bicompartimental. Eles não vão ter tanta relevância no tecido adiposo, que seria o terceiro compartimento. A mais rápida seria os mais vascularizados, cérebro, rim, pulmão, coração, e a lenta, os menos vascularizados, como músculo e intestino. Essa parte de extração pulmonar em relação à distribuição é o primeiro território que concentra mais anestésico, é o pulmão. Ele proporciona um menor volume de distribuição do anestésico local, isso é uma medida até de segurança do organismo, porque na literatura eles falam até que é encontrado mais anestésico local no pulmão e na artéria pulmonar do que nos órgãos que são até mais vascularizados. Isso garante que uma toxicidade menor também para o anestésico. Quanto à ligação proteica no transporte, principalmente a alfa-1-glicoproteína ácida e a albumina. Então, doenças como cirrose, insuficiência cardíaca congestiva, renais crônicos, a gravidez mesmo, principalmente se for pré-eclâmpsia ou síndrome HELP, vão estar prejudicados, podendo usar menos anestésico porque ele tem um risco de intoxicar mais facilmente. Na eliminação do anestésico local, do aminoéster, está inclusa só a hidrólise, porque eles são metabolizados via esterases plasmáticas. E os aminoamidas, eles passam pelas duas fases hepáticas, pelo citocromo P450, passando pelas fases de hidrólise, hidroxilação, conjugação, N-dealquilação e ciclização. Isso vai também incorporar o radical glicina, para deixar ele ser eliminado depois pelos rins também de forma menos ativa. Mas é predominantemente hepático o metabolismo do anestésico. Quais são os fatores que alteram a concentração do anestésico? A espessura da fibra nervosa, quanto maior, mais anestésico local você vai precisar. O pH, quanto maior o pH, vai ter um predomínio da forma não ionizada, que é a lipossolúvel, então ele vai ter uma ação mais rápida. Hipocalemia e hipercalcemia, elas podem atrapalhar o bloqueio anestésico porque causam uma redução, uma hiperpolarização da membrana. Quanto à frequência de estimulação, quanto maior a frequência, mais anestésico usado, numa maior concentração, vai ter um maior grau de bloqueio,
E a temperatura garante uma maior temperatura, garante uma melhor eficiência do anestésico local. Aqui uma tabelinha para mostrar os volumes de distribuição, os clearance e o tempo de meia-vida de alguns anestésicos. Pode ver que a bupivacaína e a ropivacaína têm clearances parecidos, mas o volume de distribuição da bupivacaína é maior, sendo que o tempo de meia-vida dela acaba sendo também maior. Quanto aos efeitos sistêmicos, os anestésicos locais podem ser usados no tratamento da dor neuropática, principalmente dos diabéticos crônicos e os politraumatizados. Fora o bloqueio loco-regional que a gente faz, eles também, principalmente a lidocaína, têm uma participação no bloqueio NMDA, e aí garante uma analgesia multimodal para o paciente. Quanto ao efeito antiarrítmico, principalmente a lidocaína, eles garantem reversão de distúrbio de origem ventricular, porque eles reduzem a excitabilidade miocárdica e a velocidade de condução, exceto nos casos que o problema da arritmia foi causado pela administração do anestésico local, né? Então, aí isso não é indicado o uso. E em baixas doses, ele atua também como anticonvulsivantes e inibição do reflexo da tosse na nossa laringoscopia. Isso também, anticonvulsivante, o mesmo caso do antiarrítmico, se não foi causada a convulsão pela intoxicação do anestésico local, que a gente vai ver mais para frente. Quanto à interação com outras drogas, principalmente com o uso da adrenalina. Quando você coloca adrenalina no anestésico local, ela pode interagir de forma mais importante com beta-bloqueadores e ter uma exacerbação alfa-adrenérgica, causando hipertensão e bradicardia. Com alfa-bloqueadores, também uma reação exacerbada aos vasoconstrictores, causando também hipertensão. Quanto aos antidepressivos tricíclicos, pode ter um efeito hipertensivo exacerbado, porque lida com noradrenalina e serotonina, e as fenotiazides, que são os antipsicóticos, clorpromazina e risperidona, podem causar um potencial de hipotensão maior, porque ele aumenta o efeito vasodilatador dos anestésicos. Quanto à passagem placentária, principalmente no CO, a placenta ela funciona como uma membrana lipídica, então ela tem uma passagem facilitada pela placenta, né? O feto estando em sofrimento, a acidose fetal propriamente dita, ou uma pré-eclâmpsia, vai ter um risco maior de uma toxicidade fetal pelo predomínio da forma ionizada do anestésico local. Quanto à toxicidade, principalmente o sistema nervoso central, os efeitos neurotóxicos e os cardiotóxicos. No sistema nervoso central, ele pode desencadear uma liberação importante de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, e aí a gente vai ver mais para frente que não é porque ele atua ou como anticonvulsivante ou uma dose confiável que a gente não tem que descartar essa neurotoxicidade, principalmente da lidocaína. Quanto ao efeito cardiodepressor, ele pode causar depressão do miocárdio, pode aumentar o intervalo PR, causando bradicardia e reduz o funcionamento da bomba, o inotropismo, porque ele causa um influxo de cálcio. Quanto à ropivacaína e a levobupivacaína, eles são 30% a 40% menos cardiotóxicos do que os demais. Na vascularização periférica, como a gente viu, eles são vasoconstrictores em baixa concentração, mas em altas concentrações eles atuam como vasodilatadores. Como é que a gente pode prevenir essa toxicidade? No bloqueio da perianestesia, a gente pode fazer uma dose teste, a gente pode aspirar a seringa antes de injetar em qualquer sítio, fracionar os anestésicos locais e usar ultrassom e o estimulador de nervo para ver melhor o que está fazendo no bloqueio loco-regional, né? Quanto à toxicidade local, o uso de ultrassom também diminui esse potencial de toxicidade, porque a gente vai evitar injetar o anestésico no nervo, e aí não vai causar um dano quase que irreversível, né? Aqui um gráfico representando as doses, a partir de 5 microgramas por ml, o anestésico já começa a ter alguns efeitos indesejáveis, como dormência na língua, sonolência, distúrbio visual, e aí começam os mais graves, né? Contrações involuntárias, inconsciência, convulsões, levando ao coma também o colapso cardiovascular.
Quanto à toxicidade neural, inicia-se com entorpecimento, tontura, dificuldade da focalização, zumbido, o paciente vai começando a lhe relatar ou você vai questionar o paciente sobre isso, dependendo da dose que você usou. E na fase excitatória vão começar os tremores, contrações musculares involuntárias, contração tônico-clônico generalizada, até a parada respiratória, que é o que a gente não quer, né? E a cardiotoxicidade começa com hipertensão e taquicardia, porque é acompanhada da fase excitatória do sistema nervoso central, diminuição do débito cardíaco e hipotensão moderada já está na fase intermediária, e na situação terminal da toxicidade, se você não tiver detectado, vai ter uma hipotensão acentuada, bradicardia, disritmia ventricular e um colapso cardiovascular. Como é que se trata? É basicamente o tratamento de suporte. Você vai cessar a administração da anestesia local, chamar ajuda para o manejo de uma parada, iniciar a ressuscitação se não houver pulso, seguir o SLS, ventilar em máscara ou até entubar já, dependendo da condição do paciente. Se houver crises convulsivas presenciadas, pode usar benzodiazepínicos, evitar o uso de propofol, principalmente se colapso circulatório, considerar o uso da emulsão lipídica, 20%, e tratar a bradicardia se estiver presente com a atropina em bolos. Quanto ao uso de adjuvantes, na aula do Júnior ele colocou a glicose e os opioides também, que eles potencializam os anestésios locais, principalmente na raquianestesia, e a glicose altera a baricidade também, de forma importante, dependendo da altura do bloqueio que você quer atingir. Eu coloquei aqui adrenalina, o bicarbonato e as misturas eutéticas que o pessoal faz, principalmente nos bloqueios loco-regionais e na oftalmologia. Na adrenalina, ela, como é um vasoconstrictor, vai reduzir a toxicidade e aumentar a duração, principalmente da lidocaína. O bicarbonato ele vai aumentar a forma não ionizada, que vai facilitar a entrada na membrana nervosa e vai acelerar o início da ação e reduz a quantidade necessária para o bloqueio também, se economiza anestésico. E nas misturas, você vai trabalhar com o equilíbrio entre duração e latência do anestésio local, só que a literatura fala que o risco aumentado de toxicidade sistêmica, porque podem ser potencializados, é maior. Aqui alguns exemplos de anestésico local. Lá no nosso serviço nós temos a lidocaína com e sem vaso, a BUP com e sem vaso e com ou sem glicose. Nós não temos a RUP, mas a RUP é 0,75, 1%, 0,2%. E aqui eu coloquei um exemplo também de colírio oftalmológico na anestesia tópica, que é o Anestalcum. Ele é um aminoéster e é mais usado na parte oftalmológica. E a levobupivacaína 0,75. Como referências, eu usei essas três e obrigado.